Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é sério. A gente vai falar da escala 6 por 1, beleza? Eu vi vários vídeos sobre isso e deixa eu até dar um puxão de orelha aí no pessoal, porque muitos dos caras que estão falando desse assunto são, na verdade, alunos do meu curso. Então, na verdade, vocês têm que tomar um pouco de cuidado porque vocês estão atacando sintomas. A gente tem que atacar a doença, beleza? Vocês vão entender no decorrer do vídeo. Só que antes, deixa eu falar um pouquinho aqui do meu patrocinador. Eu não tenho patrocinador, então se você quiser me ajudar e aprender um pouco mais comigo, eu tenho agora um Discord privado e lá eu já lancei algumas aulas, inclusive esse tutorial aqui de como comprar Bitcoin e guardar de maneira segura, beleza? O link vai estar na descrição. Mas voltando para o vídeo, vamos falar da escala 6 por 1. Subemprego e escala 6 por 1. Cara, olhando as estatísticas aqui do canal, eu sei que 60% das pessoas que me assistem trabalham em subemprego. E eu sei disso por causa da idade de vocês. A maioria é jovem. E, obviamente, se você é jovem, até pelo tempo de estudo, você não é muito qualificado, ok? São raras exceções. Então, provavelmente você trabalha sim em um subemprego. E eu já trabalhei em subemprego, já até falei disso no outro vídeo. Só que eu trabalhei em subemprego numa época totalmente diferente do que é hoje. E é importante você entender isso porque eu trabalhei em subemprego mais ou menos em 2012 e 2014. E na época nem se falava essa palavra subemprego, porque basicamente as pessoas, sei lá, elas gostavam de estar trabalhando ali onde eu estava trabalhando. Por mais que fosse um emprego de baixa qualificação, todo mundo era feliz ali trabalhando. A gente tinha um estresse ou outro, mas ninguém reclamava muito de estar ali, beleza? Mas vamos lá. O que que é o subemprego? O subemprego é um trabalho que, para você estar ali, você não precisa de muito estudo, tá bom? E até por isso a remuneração é baixa, ok? E tem outras coisas que envolvem um subemprego também. É um trabalho meio ocioso, um trabalho árduo, duro e etc. Existem várias classificações. O subemprego é ruim? Sim, é ruim. Hoje em dia eu não gostaria de estar trabalhando num subemprego, ok? Sempre foi ruim? Não. Se você é um pouco mais jovem, talvez você não entenda isso. Principalmente você aí da última geração. Talvez você não entenda isso. Se você nasceu entre 2002 até 2006, mais ou menos, cara, talvez você não entenda isso, mas as pessoas gostavam de trabalhar na iniciativa privada, tá? Esse ponto da história existiu, tá? As pessoas pensavam em sair da escola, às vezes nem fazer faculdade e já entrar numa empresa, tipo, trabalhar na Ford, quando existia Ford no Brasil, né? Trabalhar na Ford, trabalhar na Dove, na Ambev, as pessoas queriam isso, tá? Esse ponto já existiu. Outra coisa, subemprego é ruim em todo lugar? Não. Eu coloquei aqui, né? No Brasil, antes de 2010, não era tão ruim. Inclusive, eu trabalhava nisso, ok? E existem brasileiros que saem do Brasil para ter um subemprego no exterior. Logo, podemos concluir que subemprego não é ruim em todos os países, tá? Às vezes o trabalho pode ser ruim, só que às vezes a remuneração compensa. Então, muita gente sai do Brasil para trabalhar em Portugal, Estados Unidos, etc. E é aquilo, né? A sua paciência e a encheção de saco que você tem vai depender não só da sua boa vontade, mas do dinheiro que você vai colocar no bolso. Então eu vejo pessoa falando: "Ah, eu não trabalharia em subemprego de maneira nenhuma". Tá, depende. Quanto é que você vai receber? Você sabe, conhece a história. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Mas vamos lá. Subemprego, vale a pena? No Brasil, não. Principalmente pela remuneração. Cara, é um absurdo. Tipo assim, quando eu trabalhava em subemprego, em 2010, eu já ganhava R$ 1.600, 1.700, R$ 1.900. As pessoas que têm um subemprego melhorzinho, ganham isso hoje. E olha a loucura, o poder de compra de 10 anos atrás, de 14 anos atrás, era completamente diferente do poder de compra de hoje em dia. Então eu lembro que um fato marcante foi quando eu pude comprar o meu primeiro Xbox. Eu comprei o meu primeiro Xbox, cara, no lançamento.
praticamente sem juntar dinheiro, eu só recebi, fui lá e comprei. Hoje em dia a pessoa não consegue comprar um PlayStation 5 e um Xbox do lançamento, é impossível. Então você vê que o poder de compra diminuiu muito. Às vezes o número nominal até aumenta na sua tela, no seu banco e etc, mas o nominal não é o poder de compra, vocês precisam entender isso. Então no Brasil não vale a pena, principalmente pela remuneração, aquilo que eu falei. Se pagasse bem pra caramba, muita gente ia fazer. E também tem 2 pontos que eu até esqueci num outro vídeo, que é a questão de instabilidade e humilhação. Então você é humilhado direto por superiores e você não tem estabilidade nenhuma. Dá uma crisezinha, você tá na rua. Então, isso é um fato, tá bom? Não há discussão sobre isso, isso é um fato. Agora, vem uma parte bem interessante e que muita gente me odeia por causa disso, e é a questão de iniciativa privada e subemprego. Afinal, o subemprego ele é fruto da iniciativa privada, ok? Vou te fazer uma pergunta. Quais pessoas no Brasil reclamam do subemprego CLT comum? Na verdade, não subemprego, do emprego CLT comum. Quantas pessoas você conhece que tem um trabalho CLT que não precisa ser subemprego, só que mesmo assim ela reclama daquilo? Quantas você conhece? Todas. Ninguém está satisfeito com o trabalho CLT. Todo mundo queria ganhar mais, certo? A gente pode concordar que tem algumas exceções, mas a gente pode concordar que quase todo mundo está insatisfeito com a CLT? Sim, todo mundo está insatisfeito. Agora vamos fazer uma comparação do Brasil com o resto do mundo. Em alguns países, em alguns lugares, o subemprego paga bem, mas ninguém quer fazer. Exemplo, na Coreia. Na Coreia, separei até um artigozinho aqui da Coreia. Na Coreia, as crianças estudam pra caramba, é uma competição ultra exagerada, porque elas querem sair da escola e já ir direto pra Samsung, pra Hyundai, pra aquelas grandes empresas que são da oligarquia coreana, certo? Até aqui, tudo normal. Algumas dessas pessoas estudam pra caramba, mas elas acabam no subemprego. E tudo isso é fruto de competição, tá? É de competição. Mas lá a gente pode concluir que existem trabalhos da iniciativa privada que são bons e existem trabalhos da iniciativa privada que são ruins. Lá tem o bom e tem o ruim. Diferente do que está acontecendo no Brasil. No Brasil a gente praticamente só tem trabalho da iniciativa privada que é ruim. Nos Estados Unidos, tem trabalho CLT comum? Lá não tem CLT, né? Mas tem trabalho da iniciativa privada comum? Tem. Paga bem? Paga. Pessoas do mundo inteiro vão para os Estados Unidos para fazer esse tipo de trabalho. E por que que lá tem esse tipo de trabalho? Porque a iniciativa privada sofre muito menos na mão do Estado e com impostos, e os caras podem ficar reinvestindo infinitamente na empresa. Porque o que eles têm que pagar para o Estado vem só depois quando eles tiram para a conta física. Beleza? Então, lá tem um incentivo estatal para você criar empregos, criar empresas, etc. Só que ninguém trabalha num subemprego nos Estados Unidos porque o americano médio mesmo, ele não quer trabalhar num subemprego. Então existe o subemprego lá, só que o cara não quer trabalhar com isso. Na Irlanda também é muito parecido. Na Irlanda, a maioria dos trabalhadores que fazem o trabalho do subemprego são brasileiros, estrangeiros, que vêm de todo lugar do mundo. Só que o irlandês médio jovem não quer nem sair da casa dos pais. E você encontra vários artigos sobre isso. Da Irlanda eu sei um pouquinho melhor porque eu tenho um amigo que mora lá. Inclusive na Irlanda, o jovem que não tem emprego, se ele provar que ele está procurando emprego e não está conseguindo, ele recebe uma remuneração por isso, tá? Então ele recebe lá seus 2.000 euros para não ter emprego nenhum. Então a gente pode notar que diferentes países e diferentes situações, mas na maioria dos países desenvolvidos, vale a pena você trabalhar na iniciativa privada, seja num subemprego ou não. A questão é que, no Brasil, não vale a pena trabalhar nem na iniciativa privada em cargos de alto escalão, porque você pode até ganhar bem, só que você vai ter instabilidade e a cobrança é extremamente exagerada. Mas vamos continuar o raciocínio. Vamos chegar na escala 6 por 1.
Por que que eu, Lucas, acho que a escala 6 por 1 é um sintoma, ela não é a verdadeira doença? Porque a escala 6 por 1 é basicamente uma escala de trabalho que inventaram e acharam que daria certo, tá? Ela não é diferente da escala 6 por 2, ela não é diferente da 5 por 2, ela não é diferente de qualquer outra escala, 12 por 36. Ela não é diferente de nenhuma escala, é só uma escala, só mais uma escala, tá bom? E o grande problema da escala 6 por 1 é que a maioria das pessoas não gostam dessa escala. Então o problema não é a escala, é que as pessoas não gostam dessa escala. E se as pessoas não gostam dessa escala, por que que as pessoas são obrigadas a trabalhar nessa escala? E aqui a gente vai falar depois da CLT. Beleza, a escala 6 por 1 é funcional? Depende do setor. Aqui não estou falando se ela é boa ou não, estou falando se ela é funcional. Funciona, depende do setor. Talvez para um setor tecnológico não faça sentido o cara ficar 6 dias trabalhando seguido na empresa. Mas eu mesmo trabalhei numa área que era relacionada com cosméticos, que fazia sentido eu ter uma escala de 6 por 2. Não era 6 por 1, era 6 por 2. Por quê? Porque eu pegava um trabalho no dia 1 e entregava no dia 6. Então eu fazia toda a parte daquele trabalho. Se a minha escala fosse de 5 por 2, segunda a sexta, outra pessoa faria o resto do trabalho para mim. E aí a gente entra num conflito de, pô, será que eu errei ou ele errou, ou ele acertou ou eu errei? Fica confuso. Então, se é funcional ou não, depende. Depende também da pessoa. É difícil acreditar, mas tem quem goste da escala 6 por 1, tá? Eu nunca gostei, mas tem quem goste. É bom para o ser humano? Na minha visão, não. Na minha visão, nenhuma dessas escalas que existem são boas para o ser humano. E a pior delas, disparado, é a 12 por 36. Trabalha um dia sim, um dia... Essa, para mim, é a mais lixo de todas. Então, na maioria dos casos, não. E aqui, a gente chega no grande problema, que é a doença. Então, lembra, a escala 6 por 1 é um sintoma. Um sintoma. A doença é a CLT. É a CLT que obriga o empresário a escolher alguma dessas escalas ridículas. É a CLT que impede a pessoa de negociar com o chefe. Ah, Lucas, mas eu não tenho poder de voz para negociar. Calma, a gente vai. Relaxa, a gente vai falar disso, relaxa. Vamos lá. Por que que a CLT é uma bosta? Começando, o custo do empregado. Vamos lá ver? Eu coloquei aqui um trabalhador que ganha R$ 1.600, tem um plano de saúde de R$ 130, tem um vale transporte de R$ 500 e um vale refeição de R$ 360, tá bom? Provavelmente tem muita coisa aqui errada, mas eu chutei aqui com os cálculos que eu fiz do tempo que eu trabalhava, tá bom? Então, se o cara tem um salário bruto, ó, vamos supor aqui que é você, tá bom? Você aí, brasileirinho. Brasileirinho, você tem um salário bruto, bruto, tá? De R$ 1.600. O seu chefe tem que pagar ao todo 3.265. Olha isso, ele tem que pagar 3.265 para você receber bruto 1.600. Cara, isso aqui é bruto, nem é líquido. Líquido vai chegar na sua mão 1.300. Com sorte vai chegar na sua mão 1.300. Então, vê, você vai chegar na sua mão 1.300. O cara tá pagando 3.000. Vou fazer uma pergunta clara, clara. Você prefere tirar tudo isso aqui do cálculo, tirar tudo isso aqui do cálculo e pegar os 3.265 na sua mão limpo? Responda sim ou não. Pois é. Se você não falar que sim, pelo amor de Deus, você literalmente está falando que existe uma entidade chamada Estado que está fazendo as coisas para você e está funcionando. O SUS está funcionando, a sua cidade é segura, tá tudo dando certo. Pensa bem, se você acha que isso aqui tá certo, o problema não é a escala 6 por 1, o problema não é a série, o problema é você. Tá? Você literalmente está falando: olha, coloque uma coleira em mim, me bote de 4 e coma o meu cu.
Se você acha que isso aqui tá certo. Se você prefere desse jeito. Porque eu prefiro receber o dinheiro limpo na minha mão, porque eu sei o que é melhor pra mim. O Estado não. Certo? Então a gente pode concordar com isso? Acho que sim, né? Beleza. Vamos voltar. Incapacidade de negociação. Se existe a CLT e a empresa, você tem que seguir lembre-se, a CLT não é impor regras para o patrão, tá? A CLT impõe regras para você também, ok? Então, se existe a incapacidade de você negociar diretamente com o seu chefe, acabou. Não faz nem sentido o trabalho. Você literalmente vai trabalhar no horário que os outros querem. Sendo que uma das coisas, cara, um dos absurdos, uma das coisas mais loucas do mundo é você ter a possibilidade de escolher as suas horas de trabalho. Quando eu era jovem, eu falava, nossa, se eu tivesse muita grana, eu nem ia trabalhar. Só que hoje em dia eu tenho um certo patrimônio aí e eu trabalho. E eu trabalho. Só que eu trabalho muito feliz, cara. Eu trabalho muito bem. Porque eu escolho as minhas horas de trabalho aqui, numa boa, faço. Eu sou aqui, pra quem não sabe aí minha história, ou não conhece o meu estilo de negócio, eu sou aquele famoso cara que é a empresa de um homem só, né? Inclusive, esse modelo de negócio tá explodindo aí no mundo. Então, eu sou a minha empresa, eu sou o único funcionário da minha empresa, eu faço tudo. E, cara, a melhor coisa é você poder trabalhar, ganhar bem e ao mesmo tempo escolher o horário de trabalho. Isso, cara, se você tivesse que trabalhar na iniciativa privada, mas pudesse pelo menos negociar algumas coisas pra ficar de um jeito melhor pra você, já seria bom pra caramba. Mas vamos lá. Eu fiz uma outra anotação aqui, que é bem interessante. Vamos lá, vamos pensar agora. Não seja um brasileirinho, vai. Você consegue superar o seu custo para a empresa? O que eu quero dizer com isso? Não estou defendendo a iniciativa privada, tá? Você tem que colocar na cabeça o seguinte: o governo colocou aqui no site, né, no site do governo, que o Brasil terminou 2023 com saldo positivo de empresas abertas, certo? Até aqui, beleza. Nossa, que legal. Abriram várias empresas. Só que o governo não te explica que mais de 60% das empresas vão à falência em menos de 3 anos, ok? Então você tem que ter isso em mente, não é fácil ter uma empresa. Agora a gente volta e eu faço uma pergunta para você. Esse vídeo aqui é todo de reflexão para você. Por exemplo, suas horas de trabalho. Finge que você trabalha no mercado, tá bom? Suas horas de trabalho no mercado, a empresa para qual você trabalha, após vender a maioria dos produtos na prateleira, ela paga o frete dos produtos, ela paga a conta de água, conta de luz, ela paga os funcionários, ela paga imposto para o governo, depois ela paga imposto sobre o lucro, a empresa paga um monte de impostos. Imagina que você está aí trabalhando no mercado e o dono do mercado tem que pagar todo esse custo, né? Logístico, estrutura, reparo na estrutura, detetização. Cara, você sabe, você que está trabalhando, você sabe aí todos os funcionários, as pessoas que frequentam. A empresa tem que pagar tudo isso. Beleza. Depois de pagar tudo isso e ainda pagar você, quanto que essa empresa sai positiva ou negativa? A empresa vai ter que arcar com todos esses custos, depois ela vai ter que pagar você, que está trabalhando ali no subemprego, no mercado. Quanto que essa empresa sai positiva ou negativa? É por isso que eu falo. 60% das empresas quebram em menos de 3 anos, ok? Aí onde você trabalha, a empresa está saindo positiva ou negativa? Tem duas respostas. A primeira, a empresa ganha pouco. Ela paga tudo que ela tem que pagar, paga os impostos para o governo e ela fica quase no vermelho. Ela fica quase no vermelho. Se a sua empresa está nessa situação, se você sentir que a sua empresa está nessa situação, que a empresa que você trabalha está assim, procure outro trabalho, tá? Porque ela vai quebrar, ok? A tendência de imposto no Brasil é só subir, tá? A história não deixa eu mentir. Pega de 3 anos para cá e vê o tanto de imposto que aumentou. E agora tem reforma tributária. Agora tem outro caso que é, a empresa ainda ganha muito, ela faz tudo isso, ela ainda ganha muito. O meu chefe tá andando até de Porsche. Se isso tá acontecendo,
você pode executar esse trabalho em um lugar que pague mais, ok? Errei aqui um pouquinho. Se o seu chefe está ganhando muito dinheiro com o seu trabalho, se mesmo de passar por toda essa burocracia de pagar imposto, funcionário, conta de água, conta, se ele ainda está lucrando muito, se você percebe que ele ainda está lucrando muito, é porque o seu trabalho está subvalorizado. Você tem que procurar outro trabalho. Você tem que procurar outro, certo? Bom, agora eu chego e vou passar a maior black pill do trabalho no Brasil. Qual que é a maior black pill? Por que que eu me incomoda um pouco essa questão da maioria dos canais aqui do YouTube e até mesmo gente lá no Instagram, no TikTok, tá falando tanto da escala 6 por 1 e isso me incomoda, porque eu já disse, a escala 6 por 1, ela é sintoma. A CLT é a doença e o Estado é o parasita que passa a doença. Então você vê que, biologicamente falando, faz sentido. Então, qual que é o intuito? Por que que a escala 6 por 1 e por que que o trabalho CLT se transformou numa bosta? Porque o seu papai Estado, o Leviatã, ele coloca milhares de empecilhos na CLT. Para quê? Para desestimular as pessoas de trabalharem no serviço privado. E aí ele te oferece uma outra saída, que é o serviço público, para você fazer parte desse problema. Afinal, a máquina estatal ela já é inchada pra caramba. E os serviços que ela oferece pra gente são um lixo. São um lixo. Ou seja, o parasita já tá maior que o boi. Só que muitas pessoas só enxergam uma possibilidade de ter uma vida digna no serviço público. E elas não estão completamente erradas, porque é esse o único caminho que o dono delas, o papai delas, o Estado, está oferecendo. E é óbvio, se todas as pessoas do mundo se todas as pessoas do mundo não, se todas as pessoas do Brasil querem trabalhar no serviço público, o que as pessoas vão querer são políticos populistas que ficam abrindo cargos públicos infinitamente. Ou seja, todas essas pessoas que estão reclamando da escala 6 por 1 são só massa de manobra de político. Elas não conseguem enxergar o real problema. E eu faço esse vídeo e faço todos os vídeos aqui do meu canal para você ter um pouquinho de senso crítico. Para de ir no efeito manada. O Estado quebra suas pernas e te oferece uma muleta. Vai nos Estados Unidos, vê se as pessoas estão correndo atrás de ter serviço público, de trabalhar no serviço público. Lá, serviço público é para quem fracassou na iniciativa privada, para quem fracassou como empreendedor. O Brasil não é um país capitalista, esquece isso, o Brasil não é um país capitalista. Como é possível você falar que o Brasil é um país capitalista, ou perto de capitalista, se o sonho das pessoas aqui é trabalhar no serviço público? Não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido. O Brasil é um país extremamente socialista. Extremamente. O cara, para ele ser empresário nesse país aqui, ele tem que ser maluco. Ele tem que ser maluco. Por isso que não só eu, como outros influenciadores, nós trabalhamos nesse sistema de que você é sua própria empresa, a empresa de um único funcionário. Porque se eu quisesse ter outros funcionários aqui, eu teria problema pra caramba. Então eu trabalho sozinho mesmo e foda-se. Com o mínimo de gasto possível, pagando o mínimo de imposto possível. Então vocês conseguem enxergar? Existe o sintoma, existe a doença e existe o parasita que te passa essa doença. Certo? Bom, então a gente finaliza o vídeo. A escala 6 por 1 é um problema? Não. O problema é a CLT. Sem a CLT, você negocia a carga horária que você quiser. Mas vai vir um cara aqui, que ele não tem 83 de QI, ele deve ter menos, e ele vai falar: viajante, mas meu patrão ia fazer eu trabalhar 50 horas se não existisse a CLT. A CLT salva a minha vida. É aí que existe a mediocridade. Por quê? Porque você tem que ser tão foda, você tem que fazer o seu trabalho tão bem, que as empresas têm que brigar por você.
Você tem que ver qual empresa vai te oferecer o maior número de benefícios. Se você não consegue fazer as empresas notarem isso, notarem a sua qualidade, você vai ficar sempre, por baixo, você vai estar sempre por baixo, recebendo sempre as piores empresas, as piores ofertas. E sim, é difícil, demora tempo, você precisa de qualificações. Mas naquele vídeo que eu falei do concurso público, eu já dei a deixa. Cara, hoje em dia, a maneira mais fácil de conseguir um bom emprego e ser disputado pelas empresas é criando conteúdo. É criando conteúdo. Quando você cria conteúdo, seja em qualquer rede social, você é visto. E quem é visto é lembrado. Simples. Não tem essa de, nossa, se acabar a CLT, eles vão me escravizar. Vai escravizar o caralho, você tem que ser foda. Eles têm que brigar pelo seu trabalho. Ah, mas tem trocentas pessoas que já fazem meu trabalho. Eu, sei lá, sou engenheiro e, cara, já tem até engenheiro Uber. Problema é seu, você escolheu a profissão errada, você não pensou no futuro. Só que aí a gente tem um outro problema. Agora eu lembrei que a gente tem um outro problema. É a maioria das profissões no Brasil está desvalorizada. Por quê? Porque abriram faculdade pra caralho, todo mundo fez faculdade a rodo. E agora tá todo mundo com diploma, tá todo mundo com canudo. Pois é, mais um motivo pra você se destacar e fazer porra de conteúdo na internet. Porque chega numa entrevista de emprego e fala lá: "Ah, eu trabalho com engenharia, mas eu tenho, o que mais você fez da sua vida?". "Ah, eu tenho um canal que fala sobre engenharia também, tem 50.000 inscritos". Pronto, a vaga é tua, ganhou. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Então vamos parar, pessoal, vamos pensar um pouquinho, para de replicar coisa que você vê. Tenha o mínimo de discernimento, o mínimo. Não tô pedindo muito, só tem o mínimo. Presta atenção um pouquinho nas coisas que você anda repetindo. Para pra pensar. E eu sei, muita gente vai me criticar, vai me odiar. Tudo bem, mas eu só quero que as pessoas parem pra pensar. Eu quero criar um senso crítico em você. O meu vídeo não é super editado, não é super chamativo, eu não faço um conteúdo pra furar a bolha. Mas se eu fizer aí 1.000 pessoas que conseguem ter um mínimo de senso crítico e levar isso pra vida delas, cara, pra mim já tá ótimo, já tô satisfeito. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Lembre-se, a comunidade abriu, tá? Eu tô lá moscando, a gente conversa, tem uns fóruns lá pra bater um papo e vejo vocês na próxima. Tamo junto.